Estou aqui gastando um pouquinho de banho. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Não sei qual é a hora que você está me vendo. Mas vamos lá. Queria falar sobre a minha Dedé. Porque tem gente que não conhece, né? Não conheceu a minha Dedé. Não conhece ainda. Então, eu comecei a falar, eu acho, em algum vídeo, mas eu não sei. Acho que não. É porque eu falo muito dela, das duas. Eu falo muito sobre a minha vida, eu conto muito sobre a minha vida. Eu tenho prazer em contar bênçãos, né? E não sei, mas se eu estou sendo repetitiva, gente, se eu já falei isso em algum momento, me perdoa. Dá um desconto aí pra mãe da desaparecida. É porque é bom. É bom, gente. Vamos fazer terapia aqui. Quando chegar a hora de vocês, eu vou ouvir também. Não digo desaparecer, mas digo qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem contar comigo. Quem me conhece sabe que pode contar comigo. Então, eu sempre fiz muito. Isso mesmo, eu falei que foi com a Nani. A Nani é a líder de criança aqui do meu bairro, que trabalha aqui na igreja que a gente trabalhava antes. Ela estava me perguntando, né, como começou a igreja, que eu falo que a igreja começou por culpa da Débora. Então, ela estava me perguntando, porque ela não chegou nessa época, ela não sabia, né? Então, como é que foi esse negócio? Eu sempre trabalhei com criança. Sempre trabalhei com criança. Com 11 anos eu comecei a trabalhar com criança na igreja, com 11 anos. Aí eu não sei se já era nessa idade, mas eu era líder das crianças na igreja que eu era e eu já dei aula, gente, para 4 turmas, assim, com todas as idades. Tipo assim, faltou o professor, manda pra cá. Eu botava a turminha do pessoal de 4 anos. Ah, faltou o professor? Aí bota aqui. Aí botava a turminha de 5 anos. E eu dava aula. Já dei aula várias vezes. Multisseriada, né? Antigamente falava isso, multisseriada. Tinha até isso aí, tá? No governo, minha mãe já chegou a trabalhar com crianças de várias idades no interior. Eu dava aula mesmo na escola assim. E eu sempre trabalhei com criança na minha vida toda. Eu estou falando 11 anos porque a idade que eu tenho é uma memória. Eu acho que foi com 11 anos. Mas, eu acho que foi com 11 anos, na igreja. E com 13 anos eu comecei a trabalhar numa pré-escola que minha mãe abriu. Minha mãe é professora. E ela sempre quis ajudar a comunidade. E ela abriu uma escolinha. Essa escola recebia 10% do salário mínimo, era o pagamento. E aí, né? Não tem jeito, gente. Eu falo mesmo, meu negócio é YouTube. Ai, ai. Aí contradizendo, né? Eu sempre trabalhei com criança, sempre estive envolvida com criança. Eu trabalhava com criancinha maior. Mas aí depois que eu comecei a fazer faculdade, eu não podia fazer dever de casa. Era difícil para eu poder fazer em vários cadernos, colar, né? Fazer as coisinhas direitinho. Então, eu comecei a trabalhar com umas criancinhas bebezinhas. Apanhava, tinha maior dificuldade. Mas, tipo assim, pra minha vida, eu queria ter uma filha. Eu queria. E é uma coisa, gente, vocês não têm noção. Eu sonhava direto com a Débora. Eu sonhava direto com o bebê. Hoje eu sei que era a Débora. Eu sonhava direto. E aí, né, eu trabalhava, eu estava fazendo minha faculdade, estava no último período da faculdade. Eu não tinha mente nenhuma de me casar, não tinha esse pensamento, né, de me casar. Então,
Um certo dia, a minha irmã teve uma filha. E aí ela ligou. Ela tinha um menino, aí ela teve uma menina e ligou. Quando ela engravidou, ela ligou. Ela e o marido. Não, o marido dela ligou, fez vasectomia. Aí, esse neném nasceu, essa menininha nasceu, minha sobrinha. E a neném faleceu. Veio a óbito. E foi muito triste, né? Para nossa família isso, ao ver a minha irmã naquela situação que ela queria tanto ter uma filha, né? E ela ligou. E agora? Dá para reverter, claro. Mas é isso aqui, ó. Não é só reverter. É caro, né? A gente não tem conhecimento para essas coisas. E tem também toda a tristeza que você passa, toda a situação. Então, pra gente, aquilo ali era fim. Eu me lembro que eu chorei muito, eu me entristeci muito e tal. E eu me lembro que eu fiz uma oração. E eu falei com Deus. Inclusive, a minha irmã, nesse processo, ela se aproximou muito de Deus. E eu tive medo, muito pavor. Eu falava, Senhor, eu não quero fazer nada pela dor. Eu não quero fazer nada pelo desespero. O que o Senhor tiver que fazer na minha vida, eu só faça hoje. Faça agora, Senhor, porque eu não quero sofrer. Eu não quero fazer a sua vontade por causa da dor. Eu não quero te conhecer por causa da dor. Não, eu quero que fique tudo legal. Eu quero continuar te servindo pelo amor, pelas bênçãos. E te conhecer, não por ser ferida. Não pelas permissões do Senhor para eu te encontrar. Nada disso. Aí, você fazer um propósito de oração. Nesse propósito, Deus falou comigo que eu perguntando a Deus o propósito, eu perguntava qual era a vontade de Deus na minha vida. O que Deus queria para minha vida. E o propósito foi madrugada, tá? Orar de 11 até 5 horas da manhã. No outro bairro, todos os dias, todo sábado, era esse propósito, eu ia. Às vezes eu dormia, várias vezes. Eu ajoelhava para orar e dormia naquele banco ali, perguntando a Deus qual era a vontade de Deus na minha vida, qual era a vontade de Deus na minha vida. Foram vários sábados. E aí, no fim desse propósito, Deus falou que a vontade de Deus na minha vida era me dar um lar. Gente, eu não gostei não. Porque eu não queria casar. Eu tinha noivo, mas eu não queria casar. Eu estava terminando minha faculdade. Minha vida estava do jeito que eu queria. Eu não queria casar. A gente, na infância, não teve parto, né? Teve uma dificuldade, mas agora a gente já tinha o nosso quarto, a gente já tinha a nossa casinha legal. Enquanto jovem, eu tinha meu trabalho, né? Minha profissão, que minha mãe abriu essa pré-escola lá mesmo no bairro. Eu tinha separado de casa, tem um terreno, né? Essa escola funciona no terreno. Tem até hoje o terreno lá. Aí, né? Eu falei assim, que ideia! Eu tô aqui orando, Deus, por fazer sua vontade dentro dessa moda de casar, me dar um lar. Não gostei disso não, Senhor. E ele falou assim, este ano ainda eu vou te dar um lar. Essa é a minha vontade para você. Aí fui orar, estava tendo uma dificuldade, assim, exatamente por causa dessa oração mesmo. A distância de estar indo para orar, meu noivo na época ficou preocupado. Aí quando chegou com essas conversas então de casar, ele tava. Não, aí fui orar, né? Fui orar e aí eu vi que era esse bem e tal. Ele me tocou, falou comigo e tal, eu aceitei. Tá bom. Aí fui falar com ele, não foi bom, a gente teve uma dificuldadezinha, até porque ele estava passando por uma dificuldade de saúde na família. E aí veio esse negócio. Aí eu peguei e falei, se é a vontade do Senhor, vai acontecer, né? Fiquei na minha, não foi fácil. Muitas pessoas
sabem que na época as pessoas achavam até que eu tava louca, porque eu sou muito assim, gente. Se Deus falar comigo, já era. Aí eu tenho esse negócio comigo. Aí eu fiquei assim. Não, e esse ano ainda. Aí as pessoas me perguntaram, e como é que tá o namoro? Não tem não. Mas eu vou casar, e é esse ano ainda. E todo mundo ficou desesperado. Aí eu peguei, fui fazer meu enxoval, né? Aí que o povo ficava bravo mesmo. Eu falo, gente. Me perguntar, eu falo, não tô nem aí. Mas eu fico, da onde? Rafa comprou um edredom. Porque tá com preço bom, não sei o que, lá e tal. Aí, eu fazia isso. Fui me preparando para esse casamento, né? Que Deus falou que ia acontecer. Aí, isso a gente teve muito problema. Isso foi no início do ano. Foi em fevereiro, março. Eu tinha ficado noiva em janeiro, que é um mês noiva. Aí veio essas conversas, deu problema. Aí nós ficamos separados. Aí foi desenrolando esse negócio, muito sério, o povo ficando bravo, todo mundo ficando bravo, achando que eu tava doida. Eu só falava que eu ia casar, porque eu ia casar, ué. Aí, quando deu agosto, aí já as coisas já tinham tudo se desenrolado, tudo acontecido, né? Eu e o Ranieri já tinha se acertado. Isso aí é uma história que eu vou contar outro dia pra vocês. Hoje é dia da Dedé. Aí, casamos. 3 de dezembro. Dia do ano. Tudo bem. Aí casamos, né? E quando eu casei, Deus usou minha mãe e falou bem assim comigo que era pra eu me contentar com os filhos espirituais. Eu não concordei não. Falei, que? Filhos espirituais? Como assim, gente? E meu neném? Aí, antes de casar, isso foi quando eu casei, não foi antes de eu casar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí peguei e falei com o Ranieri assim, Ranieri é o meu esposo. Falei assim, Ranieri, eu não vou tomar remédio. Porque Deus já falou para mim, para eu me contentar com os filhos espirituais. Então, eu acho que Ele não vai me dar filho. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos tomar remédio. Que vamos deixar a vontade de Deus acontecer. O que Deus tiver para fazer. Eu não estou entendendo, entendeu? Mas a vontade de Deus é melhor. Deus vai me entender, porque a gente está vivendo uma época onde tem que se prevenir, onde é orientado. Eu não tenho esses rios de dinheiro, nem você, entendeu? Mas eu vou falar com o Senhor na minha simplicidade, Deus. Que me dê só o que me pertence. Eu não vou tomar remédio porque eu não quero que seja impedimento. Eu quero que venha na hora que tem que vir, na hora de Deus. Não quero que meu útero fique cheio de medicação. Eu quero viver a vontade de Deus. Já que Deus falou que Ele quer para eu me contentar com os filhos espirituais, então Ele não vai me dar filho. E se Ele me der, Ele vai me dar no tempo dele. Na hora eu só levei para esse lado. Juro para vocês. Só levei pro lado de não poder ter filho. Não entendia nada, não pensava no negócio de filhos espirituais. Nada, não pensava nada disso. Não tava falando nada disso, tava falando de casar, de ter filho. Eu, hein, que ideia. Aí peguei, aí ele aceitou. Gente, vocês não conhecem Ranieri. Ranieri é o cara mais cuidadoso que eu conheço nessa área. Cara, eu nunca vi desse jeito. É tanto que para eu engravidar da outra neném, foi uma luta. Eu só consegui engravidar o dia que ele quis. Porque fora isso, de jeito nenhum. E olha que eu não posso tomar medicação. Eu passo muito mal quando eu tomo remédio. Então, a gente só usava preservativo. E mesmo assim, rapaz, o negócio era altamente controlado. Muito bem. Eu só engravidei no dia que ele quis mesmo. Depois de 3 anos e meio que eu tive a Júlia, a Débora, que eu fui engravidar da outra. 3 anos e meio não, elas têm essa diferença. Então,
2 anos e pouco. Quem engravida 9 meses, aí elas têm essa diferença, 2 anos e meio. Aí é esse cara aí que nós estamos falando. Super cuidadoso. Aí não usei nada, tanto que quando eu casei eu estava menstruada e foi normal, esperamos coisas, tudo certinho. Aí todo mês era uma confusão, porque eu chorava desesperadamente, porque eu queria engravidar. Um chororô, um chororô, um chororô. E aí foram 8 meses tentando engravidar, 8 meses tentando ter esse neném. Eu chorava muito. Eu falava com Deus que era para Deus fazer a vontade dele, mas mano, né? Um monte de menino, onde eu olhava tinha menino, gente. Minha vida é rodeada de menino, sempre foi. Agora que eu tenho cachorro, mas na época não, era só menino mesmo. Eu tinha, até depois que eu casei, tinha um cachorrinho, mas não, o meu envolvimento com o cachorro mesmo, igual eu tenho hoje, começou depois. Porque eu peguei filhotinho, fui criar e tal. Agora, o negócio era só menino. E eu não tinha minha menina. E aí, esperando. Quando eu fiz 8 meses de casada, eu mudei. Minha mãe me deu uma casa. Foi uma promessa também. Deus me deu minha mãe me deu uma casa. Porque a gente tinha, meu esposo tinha um terreno, estava construindo um terreno. Mas com as dificuldades que eu já falei para vocês, ele não estava conseguindo construir antes de casar. E também, né, eu casei antes da hora, sem programação, né. Aí minha mãe me deu uma casa. Essa casa é umas meia hora de ônibus, né? 20 minutos, menos. 20 minutos assim da minha casa. Da casa da minha mãe. A casa que eu fui morar, não, da casa da minha mãe. Peguei a chave, gravei naquele dia. Peguei a chave em agosto. Engravidei de Débora em agosto. Quando chegou em setembro, fiz o exame, estava grávida. Rapaz, aquilo ali era um misto de medo, de alegria, porque eu pensava assim, meu Deus, eu estava lá do lado da mamãe e não engravidei, porque eu morava lá, até morei na escolinha. Estava lá na escolinha e não engravidei. Agora que eu estou aqui, em outro bairro que é mais distante, eu engravido. Ai, meu Deus, eu sou muito dependente. Aí, nossa, eu fiquei assim, mas fiquei feliz, né? E lá vamos nós viver essa aventura. Gente, que aventura. Essa menina começou a crescer na minha barriga, né? E eu achava que eu ia ter um menino. Eu queria, né? Não é verdade, assim, não é que eu queria. Mas, tipo assim, eu acho meu marido muito lindo. E ele é. Eu acho meu marido muito lindo. Então eu queria que o neném fosse igual a ele. Igual a ele. Falava, meu Deus, eu quero um neném igual a ele. E eu achava que ia ser menino. Não tinha escolhido, não. Achava que ia ser menino porque eu queria que fosse igual a ele. Aí um dia teve uma menininha, era até parente da minha irmã. Eu falei, olha Deus, que menina bem menina desse jeito, pretinha, com cabelinho cacheadinho. Com cabelinho cacheadinho, que era menina desse jeito, Senhor. Quero que meu neném seja desse jeito. Não, acho que nessa época eu já sabia o que era. Eu sei que demorou muito tempo para me ver a Dedé. Dedé é muito tímida, não abria as perninhas de jeito nenhum. Eu só consegui ver ela com 6 meses, ver o que era. Aí, era Dedé, era uma menina. Aí eu fiquei meio assim, que eu falei, pronto, eu não sei qual o nome. Era João Lucas. A gente chamava de João Lucas o tempo todo, João Lucas. Fiquei meio assim, aí a minha vizinha, eu vou encurtar. Porque é muita conversa, gente. Depois eu conto. Virou a Débora, ia ser a Débora. Aí, gente, vocês tinham que ver que massa. Eu muito magrinha, só tinha barriga. E eu tinha uma alimentação muito boa, porque eu tinha medo de engordar muito. Eu sempre fui muito obediente com as ordens, com as direções, sempre fui. Aí o médico falou que não podia engordar e tal, aí eu me alimentava muito bem, eu comia
Eu sempre tinha ovo cozido na geladeira, verduras cozidas na geladeira. Agora é isso, ovo, verdura, mas era só assim, só frutas, muitas frutas. Eu só comia coisa assim, saudável. Quando me dava fome, eu ia na geladeira, pegava essas coisas. Sempre, sempre, sempre. Eu não sei o que aconteceu, né? Também não vou falar essa parte. Mas, tipo, eu não tomei suplementação. Eu não fiz, o médico não passou pra mim. Sulfato ferroso, essas coisas, ele disse que não precisava. Aí vou pular essa parte, vamos pra frente. Depois a gente volta aí. Eu vou falar. Eu não tomei nenhum tipo de suplementação. Ele falava que não precisava. Eu não sei, gente, porque eu não sei. Eu não tenho essa formação na área de gravidez nem nada. Eu achava estranho, mas ele falava que não era para tomar, não precisava, que estava saudável, tal e tal. Aí foi indo. Moça, Foi indo. quando é que fica a escola nova que a professora É só um Coutinho? pouquinho. Já foi. Aí, menina, gente, na hora de ter essa menina, a gravidez foi tranquila, né? Na hora de ter a menina, eu desmaiava. Eu desmaiava o tempo todo. Eu não sei explicar pra vocês. Uma coisa horrível. Eu desmaiei o tempo todo. O tempo todo do parto eu desmaiei. Eu desmaiei o tempo todo. Só que minha mãe sempre falava assim, ô Graciela, você tem que... Gente, eu não sei se a iluminação tá boa. Ih, gente, tá chovendo, acredito? Ah, meu Deus. Deixei pra caminhar agora. Ainda bem que eu vou estar perto de casa. Mas qualquer coisa eu vou desligar, que eu não quero que tá chuva não, tá doido? Aí, eu não conseguia ter essa menina. Foi uma luta pra me ter essa menina. Aí, inclusive até minha mãe ficou lá, gente. Minha mãe não foi embora do hospital. Minha mãe enganou os médicos, tudinho. Ficou lá mesmo. Porque ela ficou preocupada comigo. Eu não consegui ganhar essa menina, que eu sou mole. Aí, ela viu até a Dedé antes de mim. Porque a Dedé nasceu, aí ela já estava lá na parte da enfermagem conversando com os enfermeiros tudo, então os enfermeiros já estavam tudo conchavado com ela. Aí, quando o neném nasceu, levaram o neném lá para ela ver, ela viu o neném antes de mim. E eu desmaiada lá de perna para cima. Aí daqui a pouco voltaram e eu vi essa menina, eu lembro que eu vi o pezinho dela. Ela é linda, gente. Ela é muito bonita, minha filha. Depois eu vou mostrar a vocês as fotos. Eu não posso. Não, até que as fotos dela pequena não liga não. Aí aquele pezinho dela, eu vi direitinho. Um gordinho, sabe? Pezinho. Aí quando eu olhei aquele pezinho, assim, falei, agora já pode desmaiar. Minha mãe falava assim que a gente só podia desmaiar. Desmaiar não, porque no hospital a gente tinha que ver a cara do neném. Minha mãe sempre falava, vê a cara do seu filho quando nascer, pra ninguém roubar seu filho. Aí eu vi o pezinho dela e desmaiei. Já posso desmaiar porque ninguém rouba mais não. Já sei que esse pé é igualzinho o pé do pai dela. Eu só lembro disso, que eu só vi. Aí foi difícil, gente. Nossa, mãe, foi normal, mas por causa da situação, né? Pra tirar esse neném. E a médica disse que ela era muito grande e eles não viram isso na ultrassom. Ela não olhou a ultrassom, ela não sabia que a neném era grande. Gente, não sei explicar. Parece assim, né? Que ela calculando pelo meu tamanho, né? Isso. Só sei que foi assim. Aí, a Débora era muito grande, né? A Débora nasceu com 3 quilos 450. É isso. 3,450 kg. Pra mim, né, gente? Talvez para outras pessoas ela tenha sido pequena. Mas pra mim, que eu só tinha 49 quilos, era um neném grande pra mim. Aí, nossa, gente, foi uma tragédia. Cortou tudo. Fiquei 15 dias sem andar por causa dos cortes, né? Pra poder tirar. Foi um parto, não foi um parto normal, não foi um parto natural, foi um parto normal, teve que ter corte, né? Aí que cheguei, gente, em casa. Eu vou ligar aqui a luz. Aí,
Nasceu meu nenenzinho. Eu fiquei, menina, deitada nessa cama. Eu tô falando mais de mim, né? Mas é bom. Porque faz parte. Eu fiquei deitada nessa cama. Vocês não vão reparar, não, gente. Eu não quero ninguém fazendo figurinha dessa cara minha. Esse cabelinho meu. Eu sou bonita, gente. Por favor. Aí, eu fiquei em recuperação lá. Eu sei dizer, gente, que eu não entendi. Eu ganhei nas 6 horas da manhã, meio-dia, né? Meio-dia. Eu vou olhar, mas foi meio-dia. Eu ganhei na meio-dia e eu fiquei até 10 horas da noite, sem conseguir me mover. Eu lembro que as enfermeiras ficavam nervosas. Elas falavam bem assim. Eu lembro de uma mulher falando assim, uma enfermeira falou assim, o que é para dar para essa daqui? Uma enfermeira falou assim, dá não sei o que, dá não sei o que, dá gadernal. Eu lembro direito que ela falou. Dá gadernal, dá não sei o que, dá não sei o que. Aí, e eu só ouvindo, eu não me movimentava, eu não tinha força para me movimentar, mas eu ouvia. Eu lembro que eu estava peladinha, porque quando eu fui ganhar neném, quando eles me levaram para a sala do parto, eu estava no pré-parto, de uma moça da limpeza, que eu acho que foi mamãe que mandou, acho que foi. Uma moça da limpeza veio e falou, quem é Graciele aqui? Então, Graciele, você vai fazer o seguinte, você vai tomar um banhozinho, você vai ficar abaixando embaixo do chuveiro, que isso aí vai te dar força para você poder ganhar seu neném, vai te ajudar. No ponto da menina cair. Eu não sei, gente. Eu acho, depois que eu fiquei pensando nisso, falei, você acha que não podia fazer isso? Eu fui, fiz o que a mulher mandou. Fui embaixo do chuveiro, fiquei tomando banho do pré-parto. Fiquei tomando banho, o chuveiro caindo nas minhas costas, e eu abaixando, levantando. Daqui a pouco chegou a médica, a enfermeira, sei lá, que queria me ver. Aí me pegaram sem roupa. Eu fui colocar o camisola, eu coloquei só num braço, elas saíram me rebocando pra lá. Então, assim, querida, eu fiquei o tempo todo. Que negócio é esse? Ah, tá, gente. Esse paninho aqui em cima, ó, é a blusa do meu marido, tá? Ele tirou da bolsa que ele chegou antes de viagem. Então, eu saí de manhã, não vem com graça não. Eu saí de manhã, eu cheguei, almocei e dormi. Agora que eu tô coisa, não vem não. Aí, fiquei pelado o tempo todo. Eu me lembro claramente numa hora que um rapaz, não, na hora que eles vieram trazer a comida e eu não conseguia comer. Aí deixaram a comida e saíram nervosas elas, não sei por que aquelas mulheres estavam com cão na carcunda. Aí me deixaram lá, deixaram a comida perto de mim e eu fiquei olhando para a comida que eu não conseguia comer. Me lembro claramente que veio um enfermeiro, eu morrendo de vergonha, pelada. Aí ele falava assim, não tem problema não, não tem problema não. Aí foi, colocou a mala assim, a minha mala, que eu só ando cheia de troço. Aí botou a mala assim, aí me botou encostado na mala e me deu o prato para eu poder comer, porque eu não tinha força para poder comer. Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei desse jeito, gente. Até umas 10 horas da noite, que foi quando eu consegui levantar para poder tomar um banho, né? Foi bem difícil. Aí, no outro dia, acho que é 3 dias, né? Gente, eu não acredito. A Débora gritava tanto, que menina grita. Misericórdia, ela gritava muito, ela chorava muito alto, tinha 5 crianças no carro. 4 meninos, pois a Débora detonava, as mães até ficavam assim, né? Porque a menina estava atrapalhando elas com a gritaria dela e ela não estava nem aí. Ela olhava para a cara dos meninos e tão maravilhosa. E ela era grande, né? Gorda, os meninos tudo velho, seco, feio. Assim, né? Se tem alguém aí, não repare. Gente, eu tenho que falar que a minha filha é bonita mesmo. E ela era gorda mesmo. Aí, a Débora lá naqueles escândalos dela, o auê dela todinho. Aí, no dia que o pai dela veio, eu tava tão acabada, que quando ele olhou pra minha cara, ele desmaiou. Gente, até no meu olho tinha bolha de sangue.
tanta força que eu fiz pra tirar essa menina. Aí, ela vai lá embora com esse neném. Minha neném. O Aniel tem as conversas dele, né? As histórias dele, que todo mundo conhece. Tá? Das produções dos quartos, de como que ele fez, que tudo dela foi personalizado para ela. O pai dela fez um guarda-roupa para ela. O pai dela fez um berço para... O berço dela era o berço dele. Mas ele personalizou o berço para ela. O berço dela era de balanço. Ele era de madeira mesmo e balançava. E na época, quando meu marido usou o berço não balançava, mas ele personalizou aquele berço para ela. O quarto dela era todo personalizado. Muita coisa linda, gente. Ele fez um lugar de colocar a banheira. Ele fez de madeira mesmo, ele que fez. Um suporte que abaixava quando tirava a banheira, porque o quarto era pequeno, né? Aí tirava abaixava o suporte. O guarda-roupa foi feito, o berço foi feito, o suporte foi feito. Ele fez também a penteadeira que ele fez era de madeira também, só que ele personalizou ela. A penteadeira que ele fez era o trocador, que foi personalizado também. Foi muito lindo o quarto dela. Tem até hoje umas coisas aqui do quarto dela. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Tem outras coisas que tá guardada, né? Mas essa aqui eu tenho, ó. Esse daqui, ó, foi a tia Ohana que deu. Tá até com as poeiras. Tá dando pra ver? Peraí, deixa eu virar. Ih, nunca sei virar. Não consigo virar, não sei porquê. Daqui é o... Tá com poeirinha. Daqui tinha no quarto dela. Tem mais coisas que tinha. Eu tenho os quadrinhos que tinha no quarto dela. Aqui é porque tá aqui na sala. E... Foi lindo o quarto dela. Aí... Débora nasceu. Ai, como eu me embananava com esse bebê. Que eu queria ficar só cuidando dela, sabe? Mas eu não dormia. Tive muita dificuldade, que Débora mamava a noite toda. Débora mamava de 3 em 3 horas. Você podia dar o que você quisesse. Eu dei pra Débora mingau, eu dei pra Débora tudo vocês pensarem, eu dei. Não adiantou. Quando dava 3 horas, Débora queria o peitinho dela. E outra... maracujá, já dei maracujá puro, o suquinho puro pra ela. Ai, Débora não, nem tchum. E aí nossa, era terrível pra mim, por causa que eu tenho dificuldade pra dormir, não conseguia dormir igual. Se acordasse, não conseguia dormir, se acordasse, não conseguia dormir. Ela não dormia comigo, ela dormia no quarto dela. Aí... Eu tinha muito medo do meu marido virar em cima dela, né? E também ele falava isso, que o neném tinha que dormir no quarto e tal. Então eu saía da minha cama e ia pra lá. Meu Deus do céu, essa menina, de 3 em 3 horas eu não dormia. Era uma luta travada, mas tá bom. Aí não fazia nada durante o dia. Aí ficava tentando fazer as coisas durante o dia. Não ficava perto do neném. Ai, que vontade de ficar perto do meu neném, deixar tudo pra lá. Mas tinha que fazer as coisas. Aí daqui a pouco eu dormia de dia. Eu e Débora dormia. Eu me lembro que às vezes eu não conseguia. Eu estava com muito sono, muito exausta. Aí eu deitava assim no chão, na beira da porta. Aí pegava ela, encostava ela na minha barriga sentadinha assim. E ficava batendo, né? Pra ela poder ver que eu estava acordada, né? Aí ficava batendo assim na bundinha dela, nas perninhas dela, ela sentadinha, e eu na porta do quarto para ela não fugir, porque eu já não estava aguentando mais nada. Mas, graças a Deus, ela cresceu, ela é muito obediente, muito quietinha. Inclusive, eu vou falar só essa parte, tá? Já tem meia hora, né? Tá muito grande. Depois, outro dia eu faço outro. Mas uma parte que eu acho muito legal nela é que o pai dela conversou com ela assim. A gente combinou que ela ia parar de mamar com 2 anos. E também, gente, não aguentou, tá? O meu mamar não aguentou. Com 5 anos, com 5 meses, a médica teve que dar entrada com alimentação. Não precisou. Não chegou até 6, porque ela mamava muito e eu não estava aguentando mais, não estava sustentando ela. Com 5 meses, ela já começou a alimentação. Suquinho, aí daí do suquinho foi para fruta
e depois da fruta já foi pra refeição. Aí ficou mamando ainda o peitinho, mas ela já comia. Aí a gente ia combinar assim, né? Começar a tirar o mamar dela para quando ela tivesse com 2 anos, ela parar de mamar. Aí meu marido conversou com ela. Ó, Dedê, o neném vai parar de mamar peitinho, porque o neném já tá grande, o neném já tá moço. Eu não sei qual foi a conversa não, gente. Confesso pra vocês. Eu sei dizer que essa menina não quis mais mamar. Como assim, gente? Com 1 ano e meio, essa criança não queria mais mamar. Meu peito começou a crescer, começou a encher. Comecei a ficar desesperada, angustiada. E eu tinha medo de doer também, igual doeu quando começou a dar mamar. Porque quando começa a dar mamar, a primeira vez dói. Eu achava que ia doer do mesmo tanto, né? O peito todo inchado, todo dolorido e ainda doendo. Eu falei, não, gente, não vou aguentar não. Mas mesmo assim eu falava com ela, Dedé, mama aqui, mama na mamãe, Dedé. Mama um peitinho. Mama, ela falava assim, mamãe tá fedendo. Mamãe tá fedendo. Mamãe não quero. Mamãe não quer. E ela não quis esse peito não, tá? Não quis. Débora parou de mamar com 1 ano e meio porque de uma conversa. Tão obediente que ela era. Sempre foi. Aí depois, fralda. A fraldinha para dormir, né? Eu sempre colocava fralda, porque eu sempre tive dificuldade de dormir. Passava um dia com a criança naquela correria. Eu falava, não, gente, pelo menos dormir eu tenho direito. Porque meu marido trabalhava, não deixava ele fazer nada. Então, vai pagar fralda, filho, pelo amor de Deus. Aí ela usava fralda à noite, né? Aí quando ela fez 5 anos, 5 anos, já tinha bebê, né? Ou tinha bebê, eu estava grávida da bebê. 5 anos, elas têm diferença de 3 anos e meio. O bebê estava para nascer, eu tinha nascido. Aí ele foi e falou com ela, ó, Dedé, agora o neném vai fazer xixi no vaso. A bebê não vai mais fazer a fralda. Porque a bebê já tá uma moça, não precisa mais de usar fralda. Você acredita que ela começou a fazer xixi no vaso? Gente, eu não sei se era eu que era muito mole, deixava ela fazer o que ela queria. E o pai dela via que já estava na hora de parar. Ou ela era muito obediente mesmo, cara, porque era só conversar com Débora. Aí outra coisa, o copinho. À noite tinha que ficar tomando esse leite. Quando ela gritava, tinha que dar o leite a ela, porque ela continuou mamando. À noite, eu não dava mamar à noite, quer dizer, dava mamar à noite. E aí eu descobri que achocolatado ajudava a criança a dormir a noite toda, né? Aí eu fiz. Comecei a dar achocolatado para ela, o copinho, mas eu tinha que levantar de noite para dar esse copinho a ela. Aí meu marido foi e conversou com ela, ó, Débora, a partir de hoje a gente não vai mais tomar mamazinho de noite, não precisa. Você pode tomar seu mamar antes de dormir, seu copinho antes de dormir, pode tomar seu copinho de manhã, não precisa mais tomar o copinho. Ela parou. Ela não pedia mais. Super assim, sabe? Muito obediente, minha filha. Muito maravilhosa mesmo. Nunca tive problema com Débora. Nunca. Aí agora a gente vai parar, né? Tem 40 minutos. Nem sei se esse negócio entra no Instagram. Vamos ver. Se não for de Instagram, vai de YouTube. Mas obrigado por vocês me ouvirem. Foi muito bom. Eu fico feliz. Tchau.